todos. Estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, nas questões lá 128 a 131, questões que tratam de anjos e demônios, né? Essa dualidade de anjos e demônios que a gente veio, né, aprendendo isso através dos tempos. De um lado o anjo, do lado o demônio. O demônio habita o inferno, né? É a questão do fogo, você vai para o fogo do inferno e lá vai encontrar o demônio. E isso tudo vem povoando as nossas mentes e os nossos corações até as presentes datas, né? E a doutrina, através de Kardec, através dos Espíritos, ela vem nos trazer as respostas a respeito desse assunto. Quem são os anjos? Quem são os demônios? Né? Quem são? Nós mesmos, nas nossas reflexões, vivemos fazendo escolha o tempo todo. E quando agradamos um lado, o que as pessoas dizem? É um anjo. Né? Eu agradei, fiz de acordo com o que o outro esperava, é um anjo. Aquele que eu desagradei, me considera um demônio. Então a gente vive essa dualidade, essa dicotomia, fazendo escolhas e mais escolhas o tempo todo e convivendo com estas questões o tempo todo, né? Então a própria história bíblica, ela nos traz essas questões, né? Tem passagens bíblicas que falam sobre isso. Quando um anjo apareceu a José e disse: você vai receber Maria. Um anjo que apareceu. Quando depois, na época do rei Herodes, o que aconteceu? O anjo apareceu e disse: leva esse menino para o Egito, lá ele vai estar protegido, porque ele vai matar todas as crianças, porque soube, através dos reis, que nasceu um novo rei, e ele não admite que nasceu um novo rei. Então, se isso tem 3 anos ou 4 anos, vamos acabar com todas as crianças que têm essa idade. E um anjo apareceu e disse a José e a Maria: leve seu filho para o Egito. Nós temos também a história da tentação de Jesus, né? Jesus foi jejuar e os demônios apareceram ali para tentar Jesus. Então isso tudo vem acontecendo desde a humanidade. E desde que nós nos deparamos com essas questões: quem eu sou, né? Quem eu sou? Eu faço aqui, de onde vim, qual o meu papel, quem está do meu lado? É um anjo ou não? Ou é um demônio? Né? Todas essas histórias, e agora a doutrina traz uma luz a esse respeito. Através aqui do Livro dos Espíritos, Kardec coloca, com a orientação dos Espíritos, quem são, como funciona isso. Vamos tentar entender. Então, para os anjos segundo o Espiritismo, quem são? São os seres evoluídos em inteligência e moralidade. São aqueles seres que habitam, né, o nosso plano espiritual, mas que são evoluídos em inteligência e moralidade. Esses podem ser considerados anjos. Estão aqui conosco, do nosso lado, estão dando os seus exemplos. Jesus foi o maior exemplo disso. Quantas pessoas vêm aqui devotadas ao bem? Não só Jesus, vamos lá São Francisco de Assis, vamos lá Madre Teresa, vamos lá Francisco Cândido Xavier, tantas pessoas que estão aqui devotadas ao bem. Espírito evoluído que vieram para cá para dar um exemplo. Nós sabemos que estamos aqui exilados de um pequeno planeta chamado Capela, onde a gente veio para cá porque nós éramos inteligentes como somos, mas não desenvolvidos em moralidade.
E aí tivemos a transição planetária de encarnar no planeta de prova e expiação. Expiação, aí está a justiça da reencarnação. A justiça da encarnação é para que eu possa, através da expiação, quitar meus débitos do passado. Então, assim, as minhas dificuldades que eu tive com os meus semelhantes, agora eu vou estar face a face com ele, olho no olho com ele, para que eu possa fazer esse resgate através do amor. O único resgate possível das minhas dificuldades passadas com os meus semelhantes hoje é através do amor. Passa muito pela família. Os nossos resgates passam muito pela família. É ali onde estão os maiores dramas do passado. Quando pegamos o nosso filho no colo, o bebê quando nasce, nós pegamos ele no colo, né, e olhamos com aquele todo amor, nós devemos também nos perguntar: quem está devendo a quem aqui? Que resgate está a caminho entre nós? Algum resgate está a caminho. Se nada acontece por acaso, algum resgate está a caminho entre nós. Então são os nossos filhos, são as pessoas com quem convivemos. É uma esposa difícil, é um marido difícil, é uma vida complicada, mas tudo isso faz parte da justiça de Deus, para que a gente cada vez mais caminhe e chegue a um estado de evolução em inteligência e moralidade. Então, segundo o Espiritismo, os anjos são seres evoluídos em inteligência e moralidade, progrediram pelo esforço próprio ao longo das sucessivas reencarnações, ou seja, a gente vem através das nossas sucessivas, porque a vida é como se fosse um navio, viver como está no navio. Enquanto tem alguém desembarcando, quantas pessoas nesse planeta de quase 8 bilhões de habitantes estão desembarcando aqui agora, dando seu grito de presença no planeta Terra? E quantos estão embarcando neste navio de retorno à pátria espiritual? Enquanto uns chegam para a alegria de muita gente, outros estão indo para a tristeza de muitas pessoas. Porque é dolorido você perder seus entes queridos. Mas precisamos entender que lá do outro lado, quando esse navio chegar lá, aportar do outro lado, tem muita gente esperando, com muita saudade, para matar toda aquela saudade. Então a vida é de encontros e desencontros o tempo todo. Encontros e desencontros, até a gente chegar a uma condição de pureza de espírito. E aí a gente vai estar num patamar diferenciado. Então estar aqui hoje, para nós encarnados, é uma bênção, porque a gente está tentando resgatar as nossas dificuldades com o outro que nós trouxemos de lá e tentando não se corromper ainda mais no presente. Tem muita gente precisando, muito espírito querendo fazer isso e não está conseguindo. E nós estamos aqui. Então, apesar das nossas dificuldades. Porque o que é o nosso planeta Terra? É um planeta de prova e expiação. É um planeta do 2º grau da evolução planetária. Mas nós não somos coitados. Por que não somos coitados? Porque já viemos de um mundo primitivo. Já estamos no segundo degrau planetário de evolução. Então já passamos por um mundo primitivo. Por isso que não lembramos. Porque sabe lá o que fizemos lá? Sei lá quantos débitos eu deixei lá atrás. E eu tenho que estar refazendo, até que a gente possa caminhar em direção ao progresso e à pureza do espírito. Então, se eu habito um planeta que o mal se sobrepõe ao bem, como é que eu posso querer ser feliz? A felicidade não é desse planeta. Os momentos, sim. A felicidade, não. Gente, quantos indigentes nós temos nesse planeta hoje? 10% da população do nosso planeta é indigente. No nosso Brasil, de 200 milhões de habitantes, nós temos quase 10 milhões de companheiros de jornada, de caminhada, que dependem do outro para se alimentar. 10 milhões de companheiros como nós, de espíritos como nós, que hoje não têm onde dormir
não tem onde comer, não sabe o que fazer do amanhã. 10 milhões de brasileiros estão nessa condição. Então, nós estamos em patamares diferenciados. Nós temos hoje nesse país 11 milhões de analfabetos que pega um jornal, não sabe se está de cabeça para cima ou para baixo, dependendo da figura. Olha a figura para saber como está. Então é um planeta de dificuldade mesmo. Estamos aqui para passar pelas nossas dificuldades com resignação. Esse é o grande problema nosso. Cair na revolta. A queda nossa maior é quando nos revoltamos contra Deus. E quando que nos acontece. Então nós temos as reencarnações para nos dar o quê? A justiça de Deus e fazer com que a gente reconciliemos com os nossos inimigos do passado. Esses espíritos progridem mais ou menos rápido pelo uso do livre-arbítrio, do esforço e do sacrifício. O que é o livre-arbítrio? Minha liberdade de escolha. Eu tenho inteligência para escolher o bom do ruim, separar o certo do errado, separar o que eu quero e o que eu não quero, e responder pelas minhas responsabilidades. Tudo tem uma consequência, positiva ou negativa, mas tudo tem uma consequência. É necessário que a gente tenha noção dessa nossa realidade. O que eu faço aqui? Não estou solto. Eu vim para cá para cumprir uma missão, eu tenho os meus anjos, guardiães que me acompanham. Mas se eu insistir no errado, eles vão me deixar. Vá, porque um dia você vai ter que se arrepender dos seus atos. Esse arrependimento é necessário na vida da gente, né? Então, e esses anjos têm conquistas espirituais e são considerados espíritos de ordem mais elevada. Geralmente reencarnam por missão para nos dar o exemplo. Quem tem, né, olhos de ver, ouvidos de ouvir, acompanhe. Quem não tem, vai ficar numa cegueira espiritual, e nessa cegueira espiritual até um dia que vai perceber que existe uma missão grandiosa para ele, e ele precisa se engajar nessa missão. Na questão 128, Kardec pergunta se os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente. Ele falou que não, os espíritos respondem que não, são os espíritos puros, e que se acham no mais alto grau da escala, que reúne todas as perfeições. Que escala é essa? Olha só a nossa escala aí, né? Nós estamos nessa escala aqui de baixo. Existem 3 escalas: escala dos espíritos puros, a escala dos bons espíritos e a escala dos espíritos imperfeitos. Então nós ainda estamos aqui nessa terceira escala, que são espíritos imperfeitos. Que mistura é essa de espíritos imperfeitos? Olha lá: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Essa é a escala que nós convivemos. Quando alguém fala tudo junto e misturado, somos nós ali, naquela escala. Todo mundo ali naquela relação ali de baixo. A gente não galgou ainda nem a escala dos bons espíritos ainda. Que dirá a escala dos espíritos puros. Então nós estamos misturados aqui, buscando o quê? O nosso progresso. Né? Uns mais, outros menos, um com mais esforço, outro com menos esforço, mas estamos buscando ali, mas ainda estamos ali embaixo. Então o entendimento que a gente precisa progredir e tem um espaço para progredir é importante na nossa conscientização e perceber que a gente está no caminho, que a gente já veio no planeta primitivo, já estamos no processo evolutivo, mas precisamos caminhar ainda mais pelo próprio esforço, né? Na questão 129, Kardec pergunta se os anjos vão percorrido todos os graus da escala. E eles respondem que sim, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. A Terra é uma escola. E nessa escola quem se esforça mais
vai chegar mais rápido ao final do curso. Nós estamos num planeta que se movimenta com um corpo denso, pesado, né? Um corpo denso, pesado, que adoece. É uma máquina que dá defeito, vai chegar um momento que esse defeito não vai ter conserto, é defeito final. Já chegamos aqui com nossa passagem de volta comprada. A realidade é que a gente tem que se conscientizar que a gente não é daqui. A gente tem que se conscientizar que nós estamos de passagem, mas a gente não é daqui. Se o nosso bilhete está comprado, se a nossa passagem de volta está comprada, como imaginar que estamos daqui? Então estamos aqui de passagem, cumprindo uma missão. Alguém nos delegou essa missão. E é necessário que a gente passe por isso da melhor maneira que nós pudermos passar. Não se revoltando contra as nossas dificuldades, né? Então, ele diz que uns chegaram mais depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Estamos a caminho. Essa é uma grande notícia. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Tudo depende do nosso esforço. Ou seja, indo e voltando. Desencarnando, reencarnando, assumindo os novos papéis, enfrentando as novas dificuldades, acertando os nossos débitos lá de trás, com os nossos semelhantes de hoje, e com isso a gente vai sobrevivendo, vai evoluindo, né? Então essa é a questão aqui, ó. A lei do progresso é inexorável, não tem como a gente fugir da lei do progresso. Mas uns vão chegar mais rápido ou não. A Terra é uma escola, depende do esforço de cada um. O nosso esforço é que vai nos levar ou não a chegar a essa perfeição mais depressa, né? Estamos aqui, volto a falar, na condição de perfeito, mas temos toda uma caminhada. É como se fosse uma montanha, estamos no sopé dessa montanha. Mas somos alpinistas. Vamos ter que escalar essa montanha e chegar ao topo dela, né? E os demônios, quem são esses demônios? Né? Explica a doutrina que nas classes inferiores de espíritos imperfeitos destacam-se ainda aqueles espíritos profundamente propensos ao mal. Esses são os considerados demônios na nossa pobre linguagem. Porque quando Sócrates falou em demônio lá atrás, daemon, ele falou em gênio do bem. Nós é que fomos dando esse nome de demônio ao gênio do mal, ficou marcado como gênio do mal, né? Então, demônio é aqueles espíritos imperfeitos que não desenvolveram ainda a sensibilidade em relação aos seus semelhantes. Porque aquele que pratica toda sorte de maldade, ele ainda não desenvolveu o quê? A sensibilidade em relação ao outro. Porque quando você desenvolve a sensibilidade, hoje se fala muito humanização. A gente vê humanização sim, mas vê também muita desumanização. Né? A humanização é algo para ser alcançado por nós, mas no mundo que prega a individualidade, no mundo que prega a competitividade acirrada, está pregando também muito da desumanização. Cada um por si, Deus por todos. Farinha pouca, vou cuidar do meu pirão primeiro, e o restante fica para lá. A gente lembra dessa greve dos caminhoneiros ali? Muita gente comprou coisas que não precisava, sabendo que o outro ia ficar sem. Sim, teve gente que comprou 100 quilos de arroz e foi perguntada, mas deixa eu preencher a minha primeiro. Ou seja, no momento crítico do ser humano, esquecemos do outro, do nosso irmão de caminhada. Isso ainda é muito ruim. Isso é uma prova de um egoísmo muito grande que nós ainda estamos carregando. E a doutrina diz para a gente que são os dois últimos males que vamos tirar de nós no nosso progresso evolutivo. Se eu quiser sair da minha condição de espírito imperfeito para bom espírito, eu vou ter que me livrar dessas duas dificuldades, que é orgulho e egoísmo. Trazemos isso muito forte em nós. Dizemos que não somos, mas quando a situação se mostra para a gente, o que a gente faz? Eu chego lá e abasteço tudo, esqueço que o outro vai ficar sem ter aquilo ali. Então nós precisamos refletir sobre isso, né? Então a este pode se denominar demônio, pois são capazes de todos os malefícios possíveis. É a questão da sensibilidade.
Conheço pessoas que dizem assim, que convivem com pessoas no sistema penal e que eles dizem que, para mim, matar ou não matar tanto faz. Isso é falta da sensibilidade humana. Quem tem sensibilidade se coloca no lugar do outro e não faz o que não gostaria que fizesse. Não segue a máxima cristã. Não faça ao outro aquilo que você não quer que te faça. Mas quando eu não tenho sensibilidade, eu faço porque aquilo não me diz nada. Então é necessário que a gente trabalhe esses conceitos aí. Porque quanto mais o homem se aproxima do estado primitivo, mais se escraviza e afasta de Deus. Essa é a lógica. Quanto mais o meu primitivismo se acentua, mais eu me afasto de Deus. Quanto mais a minha evolução se manifesta, mais eu me aproximo de Deus. Porque a lei está aí. Existe a fábula dos dois cachorros, né? Diz que tinha um velho índio que comandava tudo naquela tribo, já estava lá próximo a seus 100 anos de vida. E um belo dia perguntaram para ele: o senhor é tudo nessa tribo? O senhor é que condena, é que absolve, é que manda, expulsa, é que resolve todas as questões aqui da tribo, todos os conflitos, todas as dificuldades. Como conviver com isto? E ele respondeu, e disse: dentro de mim habitam dois cachorros. Eu tenho um lado que é um cachorro ruim, que gosta de acabar com todo mundo, estraçalhar. É o meu lado pitbull, o meu lado do cachorro ruim. Do outro lado tem um cachorro maravilhoso, que ama as pessoas, que gosta de ajudar, se sensibiliza, chora, sofre. E aí perguntaram: e quem ganha essa batalha desses dois cachorros? Ele falou: aquele que eu mais alimento. O lado que eu mais alimento em mim é o lado que se sobrepõe nessa batalha. Esses dois cachorros estão. Então é o anjinho e o demônio na nossa vida, né? É um lado anjinho e tem um lado demônio da gente, dentro das nossas próprias imperfeições, né? Então, quanto mais eu alimento um lado, mais eu me aproximo de Deus. O lado do cachorrinho bom. E quanto mais eu alimento o outro, eu me afasto. E por toda vez que eu me afasto, eu adquiro débito e eu entro no estado de sofrimento. O sofrimento se aproxima de mim. Então eu preciso saber como é que está a balança. Como é que está a minha balança entre esses dois lados? Né? Como estão as minhas ações entre esses dois lados? O que eu estou fazendo? Alguém vai me perguntar um dia para a gente: o que você fez da sua última encarnação? Qual é a sua história? Qual é a sua obra? O que você evoluiu? O que você aprendeu? Como você burilou esse espírito que foi para lá para reencarnar, para passar pelas suas próprias privações? Qual é a tua obra? No nosso caderninho, qual é a nossa obra? Né? O que estamos construindo? Uma casa sobre a rocha ou uma casa sobre a areia? De onde está esse nosso caminhar? Né? E ele continua aí na 131. A pergunta é: há demônios no sentido de estudar essa palavra? Kardec continua insistindo. E aí o Espírito responde: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecesse eternamente desgraçado? Ou seja, se o Pai é justo, se o Pai é bondoso, se o Pai ama todos, vai condenar alguém. É a história do céu, inferno e purgatório. Vai condenar alguém ao fogo do inferno para sempre? Eu lembro da parábola do filho pródigo, que a gente já discutiu tantas vezes. Aquele pai que tinha aqueles seus dois filhos, certo dia o filho se revoltou quando o pai pediu a sua herança e foi embora. E o outro ficou com ele. E trabalhou naquela lavoura ali, ajudando o seu pai o tempo todo, e o outro não se teve mais notícia. Anos e anos e anos depois, volta alguém maltrapilho, procurando aquela casa, e lá na porteira se identificou aquele filho que estava voltando. E o que aquele pai fez? Expulsou? Mandou de volta?
Você já pegou sua herança e vai embora? O que aquele pai fez? Pegou aquele filho, acolheu com a máxima felicidade e mandou convidar todas as pessoas para fazer uma festa para receber aquele filho, aquela ovelha desgarrada que estava voltando para o seu lado. Era o seu filho de volta. Para ele era um momento de felicidade. E o irmão, com certo rancor, perguntou para o seu pai: mas pai, como é que pode? Eu fiquei aqui contigo o tempo todo, nós ficamos aqui trabalhando, ele pegou sua herança, foi embora, você ainda faz festa, você não me fez festa para mim. O que o pai respondeu? Meu filho, você estava aqui comigo o tempo todo. Essa ovelha desgarrada, estou recebendo de volta. É meu filho que volta, com todas as lições da vida lá fora, para se tornar uma nova pessoa. Eu tenho que fazer festa. Então, se esse pai que nos ama, não vai dar oportunidade, vai dar sim. Vai dar oportunidade o tempo todo. Então, essa pessoa, esse espírito inferior, vai ter as suas oportunidades sempre, sempre, sempre. Então vamos desmistificar esse tema aí. Demônios são simplesmente as almas dos maus espíritos, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Basta se arrepender e seguir adiante. Está lá no livro dos médios. Quem quiser também se aprofundar disso, o livro dos médios, acho que capítulo 8 ou capítulo 11, o item 8 ou item 9, fala muito sobre isso, até que trabalha muito bem essa questão lá também. E em obras póstumas, diz que demônios são almas atrasadas, ainda frente dos vícios da humanidade e dos tormentos voluntários. O que são os tormentos voluntários? É aquilo que eu passo porque eu quero, pela minha ignorância. Eu não vou usar o meu livre-arbítrio para o mal e não para o bem. Eu não segui as leis de Deus, que estão aqui para me dar um direcionamento. Eles vão seguir. Então não existe demônio como colocado na nossa cabeça. A gente criou ouvindo esses dois lados, essa dualidade. Ou é um anjo, ou é um demônio. Não existe isso. São apenas espíritos ainda de um patamar inferior. Onde habitam esses diabinhos? Onde habitam esses demônios? Habitam dentro de nós. Habitam dentro de nós. Então aí, nos tentando o tempo todo. Esses espíritos inferiores estão nos tentando o tempo todo. E a gente se escorrega e vai se escorregando o tempo todo. O tempo todo. E nós precisamos ter cuidado. Quando se fala em vigilância e oração, é porque a gente não se deixa tentado por eles. Esses espíritos inferiores estão querendo nos carregar, para as dificuldades ainda, para ter mais dificuldades ainda. E nós precisamos lidar com isso. Tem a fábula do sapo e do escorpião. O sapo foi atravessar o rio, o escorpião pediu ajuda. E o sapo ficou desconfiado: esse escorpião vai me pegar. Mas a escorpião continuou insistindo: puxa vida, eu preciso para o outro lado, não sei nadar, você nada bem, me leva para o outro lado. O sapo falou: rapaz, esse negócio é complicado, levar você. Não, eu estou te pedindo um favor. Se é um favor, você acha que eu vou fazer alguma maldade contra você? E depois de insistir muito, o sapo resolveu atravessar, levando o escorpião no seu bolso. E aí atravessou. Quando chegou no outro lado, que ele foi liberar o escorpião foi e picou o sapo. O sapo, não entendendo nada, virou para ele e perguntou: puxa vida, você me prometeu tanto, te ajudei tanto, ajudei a atravessar, por que você fez isso? O escorpião virou para ele e falou: é da minha natureza. Tinha que fazer isso. Tem gente que é da natureza. Tem gente que tem essa dificuldade. Por mais que você faça, ele continua fazendo escorpião. Você não pode pagar a mesma moeda. Isso é que não está certo. E não baixe muito longe, não. É no nosso dia a dia. Os nossos escorregões estão no nosso dia a dia. Eu tinha uma assinatura de jornal, que eu recebi o jornal toda manhã na minha casa. E um belo dia, o que aconteceu? O jornal começou a vir pela metade.
semana inteira o jornaleiro entregando o jornal pela metade, na minha casa. Dentro da minha imperfeição, dentro do diabinho me perturbando ali, o que eu fiz? O que eu pensei? Esse jornaleiro está de malandragem. Tira metade do meu jornal, tira metade do outro, junto e vende e bota o dinheiro no bolso. Isso foi o que eu pensei. Pensamento que dominou a mim. Esse jornaleiro está bom. E aí ficou aquela semana eu com aquele diabinho ali, né, alimentando o meu nível de pensamento. Jornaleiro. Aí quando foi na sexta-feira, eu liguei com o jornal e falei, olha só, o jornal está vindo pela metade. O rapaz que me atendeu falou assim, vou demitir o moço do jornal. Quando ele falou, vou demitir, a minha consciência doeu. Porque eu pensei, poxa vida, você é responsável por uma coisa que eu não tenho certeza. É um pré-julgamento. Aí pensei mais adiante. Dificuldade de trabalho, esse rapaz deve ter família e tal, só que eu vou ser o causador da demissão de uma pessoa sem ter certeza. Aí liguei para o rapaz e falei assim, olha só, não demite o rapaz não, que amanhã pela manhã eu vou acordar mais cedo e vou saber dele o que está acontecendo. Às vezes já coloca lá, alguém já coloca lá pela metade e ele traz. Não fala nada com o rapaz que amanhã eu vou vir conversar com o rapaz pela manhã. À noite em casa, pedindo ajuda para me ajudar a acordar pela manhã, que todo mundo sabe, né? Acordar pela manhã é complicado. Acordar cedo demais, me acordo 5h30 da manhã que eu vou esperar o jornaleiro. Aí quando eu falo, ó, quer acordar mais cedo aí, vira meu filho e diz assim, papai, eu que saio de manhã, pego o jornal, levo para o meu trabalho. Passar o diabinho perturbando. Porque olha só, uma coisa simples, mas é uma responsabilidade muito grande você ser injusto com a demissão de uma pessoa. E que você estava errado depois, o que você faz? Então é necessário que a gente tenha esse nível de responsabilidade e evite esse diabinho aí que estão tentando, né, atrapalhar a vida da gente o tempo todo. Então é necessário que a gente tenha vigilância e oração e ficar atento para essa questão. Senão a gente se perde. E o espírito, quanto mais ele é evoluído, menos corrompido. Nós estamos vendo aqui, né? Eu estava vendo, saiu sexta-feira, na revista Época, uma reportagem de Casa Grande, ele falando que foi a primeira Copa, que ele passou sóbrio. Mas foi além. O que ele estava dizendo ali? Que ele, quando saía com a equipe da Globo para poder almoçar, jantar, eles não bebiam na presença dele. Então era uma ajuda. Já não era mais aquele diabinho. Ele falou, se bebesse perto de mim, possivelmente eu podia cair. Então os caras ajudaram ele. Ele falou que à noite, para ele passar a noite, o que ele fazia? Levava de meia-noite, às vezes a 4, 5 horas da manhã, conversando por telefone com seu filho, para não ter o desejo de sair. Então são o contrário daquilo ali, são os anjos bons também que estão na nossa vida, tentando nos ajudar o tempo todo. Se tem o diabinho de um lado puxando a gente, tem os anjos bons nos ajudando o tempo todo. E a gente precisa se agarrar a eles. A gente precisa se agarrar a esses anjos bons que estão na nossa vida, está na nossa família, está no nosso grupo social, está no nosso grupo religioso, né? Está no Evangelho. Né? Então nós temos que saber o quê? Que lado eu quero. A vida é feita de escolhas. Eu preciso saber disso. Que lado eu estou? Que escolha eu faço para mim? Que me puxa para um lado? Orgulho, egoísmo, materialismo, vaidade, inveja, vícios e excessos, mágoas, melindres e rancores. Isso me puxa para um lado. O que me puxa para o outro? Caridade, perdão, justiça, bondade, tolerância, amor, humildade. Quais são as nossas escolhas? Por onde anda a nossa balança ali?
Chico é um exemplo disso, né? Jesus foi um exemplo maior, mas Chico também é um exemplo de humildade. E ele disse que ser simples é o que te faz grande. Ser simples é o que te faz grande. É na simplicidade, na humildade que a gente cresce, que a gente evolui, porque abrimos a nossa mente para captar o que vem. E a gente só cresce quando a gente reflete, quando a gente ouve. Tem gente que não ouve. Vai crescer como? Se não ouve. Tem gente que traz imantado em si o dom da arrogância. E esse dom é terrível, porque impede a pessoa de refletir, de introduzir novas informações, novos conhecimentos, de crescer. E a gente precisa crescer. Então, a humildade e a simplicidade é que nos faz grande. Grande no sentido de evoluir espiritualmente, de crescer na nossa formação. Deveres do homem para com o seu próximo. Sentir. A gente chama isso de empatia, né, gente? Sentir. Capturar o pensamento e a necessidade do próximo. Pensar, processar o que captamos e planejar as ações. E agir, praticar as ações, fazer bem ao próximo. Isso conta. O bem que eu faço ao outro vai ser meu defensor aonde eu estiver. Aqui no plano espiritual, todo bem que eu fizer ao meu próximo vai ser meu advogado aonde eu estiver. O mal da mesma forma. A escolha é minha. A escolha é pessoal. O crescimento é individual. A gente precisa ter essa conscientização. Estamos submetidos à lei do progresso. Diz Kardec, o progresso espiritual é tarefa individual e intransferível. Ninguém pode abrandar o sofrimento daquele que na Terra se afastou das leis divinas e retardou sua caminhada evolutiva, senão ele próprio através da prática do bem e do arrependimento. E tem essa frase do Luther King, que é muito importante, que ele diz assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Essa é uma frase que pega a profundidade da evolução do ser espiritual. A cada dia um ser diferente. Porque o mundo somos nós. Quem é o mundo senão nós? E se eu estou melhor hoje, o mundo está melhor. A minha casa está melhor, as minhas vibrações estão melhores, a minha cidade está melhor. Então, é cada dia mesmo. Uma grande caminhada começa com um passo apenas. E depois mais um, e depois mais um. Se desencarnarmos hoje, como estará nossa mala de viagem? O que vamos falar aos nossos mentores? Que diremos das nossas conquistas espirituais? Volto a perguntar, como é que está a nossa bagagem? Você desencarnar hoje, como está a sua bagagem? Está leve, está pesada, está tranquila, não está tranquila? Como é que está a sua bagagem? O que você vai levar da encarnação? Se a nossa passagem está comprada, o embarque pode se dar a qualquer momento. Vamos chegar a essa conclusão, né? Pode se dar a qualquer momento. Fazendo uma reflexão, como andam as nossas vibrações? Positivas, negativas, em alto nível, em baixo nível, muito rancor, muita dificuldade, não gosto de perdoar, meu nível de arrogância está muito alto, minha prepotência está muito alta. Como é que anda isso tudo? Vivo em paz com a minha consciência? Enxergo no outro irmão de caminhada? Essa foto aí é a foto símbolo da Copa do Mundo que terminou. Fotógrafo do interior de São Paulo foi à Copa só para tirar essa foto. Observou vários jogos, esse jogo Polônia e Senegal. Virou a foto símbolo da Copa. Tem mais de 10 milhões de curtidas, de likes essa foto. Um momento de fraternidade, de olhar o outro como um irmão de caminhada, de saber que não somos diferentes, de parar com arrogância, com tititi, com olhar o outro de cima. O que vale para nós são as conquistas do Espírito, é o que eu vou levar, isso é que vale. Nem dinheiro, nem nada disso resolve nada se não for bem utilizado. O que vale são as nossas conquistas. E olhar a fraternidade,
né? A terra é um habitat comum de todos nós. Todos temos que juntos, irmanados, de mão dadas, um ajudar a levantar o outro nas suas dificuldades. Dar-se as mãos. Para que existem as nossas mãos? Para afagar, para abraçar, para dizer estou aqui e para ajudar. Então precisamos utilizar bem as nossas mãos e não afastar para humilhar. Então a conclusão aí que a gente tem é que anjos são espíritos evoluídos em inteligência e moralidade. Criados simples e ignorantes, progredido por esforço próprio ao longo das sucessivas encarnações. Já demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração pelo arrependimento através do mau uso do livre-arbítrio. Então não tem nada demais, né? Mas essa história de anjo e demônio, o que é? Espíritos melhores, espíritos piores. Que nós estamos todos aqui juntos, misturados nessa mesma situação, né? E a pergunta: como anda o nosso esforço para progredir? Essa semana foi, sexta-feira, foi o dia do amigo. E os anjos são nossos amigos. Quem são os nossos amigos? Nossos amigos, será que são aqueles que convivem com a gente nas noitadas, nas baladas? Ou será que é aquele que nos ampara nas nossas quedas? Quem é nosso amigo, afinal de contas? Quem poderia dizer que tem tantos amigos? Qual o nível desses amigos que nós temos? E todo mundo distribuiu muita coisa pelo Facebook, pelo WhatsApp, muitas mensagens. E eu fico pensando, quem são os amigos da gente? Quem são os nossos amigos? Amigo é aquele que ampara a gente nas nossas quedas. Amigo é aquele que na hora que nós precisamos, a gente não incomoda. Muitas vezes viramos as costas, reclamamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares. Mas nos momentos de dificuldade, é lá que a gente recorre, é lá que a gente procura ajuda, é lá que a gente nunca incomoda. Você pode ter milhões de amigos, mas se você ficar muito tempo, você vai incomodar o seu amigo. Na sua família você nunca incomoda. Porque ali existe um amor que transcende o próprio amor. Então isso é ser amigo. Amigo é aquele que te dá a mão no momento de dificuldade. Não é aquele que usufrui com você nos seus momentos de facilidades. Então um poema, eu queria terminar com um poema de Vinícius de Moraes, que ele fala sobre essa questão da amizade, né? Ele diz: se eu morrer antes de você, é o título, se eu morrer antes de você. Ele diz o seguinte: se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de sorrir, sorria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser um bom amigo. Se sentir saudade e quiser falar comigo, fale com Jesus e eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. Se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então derrama uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha em direção a Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhando para Ele. Você acredita nessas coisas? Então, ore para que nós dois vivemos como quem sabe que vai morrer um dia, e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido
se traz o céu para mais perto da gente. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Tua amizade é um pedacinho dele. Então, que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa ter entendimento, né? Céu, inferno, demônio, anjos, somos